Começa agora o programa Integração 5.0, o seu novo canal de comunicação do Encontro Indústria Porto. Bom, sobre a perimetral segunda fase do Guarujá, depende da análise da ANTAQ desse contrato, porque nós vinculamos como contrapartida para que a Bung fizesse essa construção. Então a ANTAQ está analisando os detalhes finais para a aprovação desse contrato, retorna para o Porto de Santos, que fará ajustes. Todos os projetos que são encaminhados à ANTAQ, eles voltam com ajustes que são importantes para o aspecto regulatório, e na sequência a gente encaminha para o Tribunal de Contas da União. Nesse calendário a gente está prevendo, inclusive, a passagem pelo Tribunal de Contas da União. Para outubro. Em relação à sala do túnel, nós pretendemos instalar uma sala próxima ao canteiro de obra, a princípio que será no Guarujá, que retrate os 100 anos de debate, com essa pintura na parede dessa história, mas aberta, para todos que queiram conhecer o projeto, inclusive com a maquete do túnel, eles tenham essas informações nessa sala, ao lado do canteiro. A princípio será no Guarujá. O Porto vem conversando com a empresa, nós já temos a maquete aqui, que está à disposição da Prefeitura, inclusive lá no Parque Tecnológico. A ideia é centralizarmos 100% dessas informações para todos que queiram conhecer a complexidade e a história dessa obra em um único local, que é a sala do túnel. Bom, o projeto principal foi, o Porto de Santos, ele construiu uma hidrelétrica há 110 anos atrás. Naquele momento fazia sentido o Porto investir em geração de energia. Hoje não mais. O principal objetivo do Porto de Santos é a entrada e saída de cargas, mercadorias. Então o que nós entendemos? Que a gestão de energia deverá ser repassada ao mercado, por isso através de uma concessão. Qual é a exigência do Porto? Que a empresa faça um investimento de perto de 500 milhões de reais, repotencialize a geração de energia, que hoje é de 12 para 30 megas, para que ela estude a geração de energia renovável, a princípio o hidrogênio verde, para que seja utilizado nos navios de cruzeiros, por exemplo, no futuro, e para que revitalize as 80 casas que foram construídas no padrão inglês, para que aquele local seja explorado pelo turismo, como já é pelas cidades, mas com um ambiente adequado para que receba os turistas. Então esse é o projeto principal para a nossa usina de Tatinga. O aprofundamento do canal exige fases. A primeira fase é a derrocagem das pedras, que é quebrar, retirar as pedras do caminho, para que depois venha a draga principal e possa aprofundar o canal. E aí trabalha mais com resíduos, com lama, né? E o projeto é esse. Nós já temos a licença ambiental e o contrato assinado para a derrocagem. A empresa já tem o cronograma de execução. Isso já está acontecendo. E nós estudamos nos últimos 15 anos o aprofundamento do canal. Depois de um amplo debate, uma concorrência gigantesca, e é absolutamente natural, porque é um contrato de perto de 800 milhões de reais, todas as empresas querem prestar esse serviço. Depois do contrato assinado, nós tivemos uma suspensão recente, sobre o seguinte argumento: a empresa vencedora teria apresentado um preço inexequível, um preço muito baixo. Para nós é uma alegria essa notícia, né? Porque se o Porto atendeu os princípios da administração pública e fez reduzir o custo de mercado, nós alcançamos o nosso objetivo. Mas no primeiro momento, as outras empresas concorrentes, elas enxergam esse elemento e pedem a suspensão através da justiça. Então é algo absolutamente corriqueiro aqui no Porto de Santos. Todos os contratos são frutos de um amplo debate. E essa revisão será feita pelo Judiciário. Nós já apresentamos recurso, nos próximos dias o contrato será retomado e o calendário para a execução dessa obra, que é importantíssima para que o Porto continue com eficiência, será rigorosamente cumprido. Nós somos signatários do Pacto Global da ONU, que é zerarmos a emissão de carbono até 2040. Isso certamente não vai acontecer para nenhum dos signatários, que assinaram esse pacto global. Mas independentemente disso, o Porto estabelece, ao lado da boa infraestrutura, essa pauta como prioritária. Não foi por acaso que nós investimos nos últimos 3 anos 50 milhões de reais para incentivarmos os navios com a bandeira verde. Nós eletrificamos
o cais do Porto de Santos para os rebocadores. Diversas ações foram tomadas, por exemplo, para inventariarmos tudo que nós emitimos de gás no Porto de Santos com a contratação da Universidade de Valência. Então, ao lado dessas infraestruturas, túnel, aprofundamento do canal, acesso, tecnologia, essa pauta transição energética é muito importante para o mundo e o Porto de Santos também tem que ser destaque e referência nessas ações. Bom, o canal de acesso representa uma grande pista para a entrada dos cargueiros, os navios cargueiros. Ao longo dos anos, mais carga, mais calado, que exige profundidade. Então, hoje nós recebemos os maiores navios do mundo, que são os 366, só que com carga 80% e maré alta. Canal aprofundado, a pista pronta, a gente vai receber esses navios a qualquer tempo. Isso representa melhor eficiência, maior atratividade. O dono do navio, ao escolher o Porto de Santos, ele sabe que a pista estará adequada, mas não é só, porque o crescimento do porto ele não se dá só pelo canal com melhor infraestrutura, mas com uma retroárea adequada, com as perimetrais atualizadas, uma terceira pista conectando Planalto a Santos, porque o porto é um anel da cadeia logística, ele precisa crescer em sintonia com todos os ramais, principalmente rodovia, ferrovia e a hidrovia, que é um modal que nós precisamos investir nos próximos anos também. Sim, essa é uma responsabilidade da empresa. No edital, inclusive, isso está bem detalhado, é um cronograma que eles estão seguindo, à risca, mas inicialmente é a capacitação de pessoas. A empresa já tem um RH aberto aqui em Santos, ela já está se adaptando a esse calendário, que é muito complexo. Ela tem 12 meses para fazer isso, inclusive para definir o traçado, se haverá necessidade de desapropriações ou não, quais serão as desapropriações. A empresa tem essa autonomia acompanhada por todos os órgãos envolvidos, autoridade portuária, governo do estado. Então, existe sim esse calendário que é muito complexo. Eu fiz essa mesma pergunta aos diretores da Mota-Engil, que tem muita experiência em construções na África, e na África eles fazem isso, eles aproveitam a mão de obra local, construindo moradias temporárias, que é um canteiro de obra com infraestrutura adequada e capacitando esses profissionais. Então eles estão estudando algo do tipo. Mas lembrando que o porto está cravado entre duas cidades que têm muito melhor infraestrutura do que na África. Então esses estudos são de responsabilidade da empresa. A empresa tem que elaborar um plano de ação, que eles chamam de plano de ataque, apresentar à nossa comissão, constituída pelos municípios envolvidos, pelo Porto de Santos, pela Marinha, Capitania dos Portos, pela Aeronáutica, pelo Governo do Estado, e essa comissão é quem vai aprovar o plano de ataque. Porque qualquer que seja o plano, tem muito impacto na vida das pessoas. Olá, o programa Integração dessa semana teve aqui no Parque Valongo na entrega do Armazém 3, que está todo revitalizado, faz parte desse complexo aqui de revitalização que a autoridade portuária tem feito junto com as empresas privadas, reformando o centro histórico, que logo vai ter empresas de tecnologia aqui dentro, vai ser um espaço voltado à tecnologia, inovação e empreendedorismo. Acompanhe o programa de hoje. Não existia a integração da comunidade com o porto. Até porque naquele momento nós não tínhamos 1 metro quadrado de cais disponível para visitação. Eu me refiro ao Parque Valongo, que tem 30 mil metros. Uma área lindíssima, que representa, como já em outros portos mundo afora, a integração do porto com a cidade. Porque porto, via de regra, ele traz transtorno, caminhões, fumaça, área de tráfico de drogas, prostituição no passado. Hoje os portos do mundo são utilizados como grandes centros turísticos, que é o que nós fizemos aqui em 2 anos no Parque Valongo. Então essa é uma grande conquista, ao lado da abertura do museu, e principalmente do destaque da história do Porto de Santos contemplada pela comunidade local. Exatamente, a valorização da nossa história, tendo o Porto de Santos como uma grande referência mundial, as histórias que já passaram por aqui
E fazer essa integração ainda mais forte com a entrega do Armazém 3 é dizer à população: visitem o nosso porto, ele está de portas abertas para que essa história ela passe de geração para geração. Então, tendo já os armazéns 1 e 2 como um grande potencial de um lugar onde que já recebe shows, eventos, congressos, nós teremos agora no mês de julho a nossa festa inverno, onde os armazéns 1 e 2 eles servirão de um grande espaço gastronômico, e o Armazém 3, nesse mesmo momento, será aberto para a população, para que a gente tenha aqui um grande espaço de shows, eventos culturais, a feira de artesanato, identificando e valorizando ainda mais essa conexão. O Parque Valongo é o maior emblema da relação porto-cidade. Foi ele que devolveu ao cidadão santista o acesso à linha d'água, onde o avô pode trazer um neto aqui para conhecer o espaço que ele trabalhava. Enfim, é um grande espaço democrático. E hoje, a entrega do Armazém 3 vem ampliar essa possibilidade, trazer eventos maiores, um espaço vocacionado para shows, para eventos, ou seja, um espaço cada vez mais democrático e com mais qualidade para todo santista. O Complexo Industrial Portuário de Suape movimentou mais de 11 milhões de toneladas de cargas entre janeiro e maio de 2026, resultado 26,9% superior ao registrado no mesmo período em 2025. Pelos números alcançados até 31 de maio, o Porto Pernambucano figura como o quarto porto público mais movimentado do país. Sérgio Henrique Cavalcante Salomão, uma das principais lideranças do setor marítimo e portuário brasileiro, faleceu na sexta-feira 19, no Rio de Janeiro. A Associação Brasileira dos Terminais de Container lamentou profundamente a perda de seu fundador e presidente de honra. A Rumo começou a operação do trecho inicial da Ferrovia de Mato Grosso, primeira ferrovia do país implantada sob o modelo de autorização estadual e, atualmente, a maior obra ferroviária em execução no Brasil. A cerimônia que marcou o início das operações contou com a presença de autoridades estaduais, federais e representantes do setor produtivo. Realizado em Santos no último dia 12 de junho, o ENIP 2026 Etapa Santos reuniu representantes da comunidade portuária, logística e de comércio exterior. O evento promoveu debates sobre inovação, sustentabilidade e governança, fortalecendo a integração entre os principais atores do setor. As próximas etapas do evento ocorrerão em Campinas e em São Paulo. Em 2022, tudo começou com uma ideia simples, mas poderosa: aproximar dois setores que movem o Brasil. Nascia assim o Encontro Regional Indústria Porto. No primeiro encontro, o diálogo abriu caminhos, pessoas se conectaram, experiências foram compartilhadas e ficou claro que a integração entre indústria e porto não era apenas necessária, era estratégica para o futuro do país. Com o tempo, a ideia amadureceu. Hoje já são mais de 5 edições de sucesso. O evento cresceu, ganhou força e ampliou seu alcance. De regional, tornou-se nacional.
o ENIP passou a percorrer o Brasil, levando consigo um propósito claro: integrar, provocar reflexões e construir soluções. Em Brasília, o debate se fortaleceu com a visão institucional e estratégica, aproximando o setor produtivo das decisões que moldam a logística e a indústria. Em São Paulo, o coração econômico do país, inovação, eficiência e competitividade estiveram no centro das discussões, reunindo os grandes protagonistas do mercado. Em Recife, o evento revelou a força do Nordeste, suas oportunidades logísticas e o papel transformador dos portos no desenvolvimento regional. E agora, um novo capítulo começa. Em 2026, vamos conectar ainda mais ideias, pessoas e setores fundamentais para o Brasil avançar. Vem aí o ENIP 2026. Encontro Nacional Indústria Porto, onde conexões transformam a logística, impulsionam a tecnologia e fortalecem a indústria que move o país. Dia 27 de junho foi instituído pela ONU o Dia Internacional das Micro e Pequenas Empresas. É um dia que foi escolhido para valorizar as micro e pequenas empresas de todo o mundo. O impacto que elas têm tanto na geração de emprego, renda, em ser um local mais adequado para a população. Então é uma forma que a ONU escolheu para valorizar todo o trabalho que os micro e pequenos empreendedores têm na economia local. Hoje o Sebrae atua aqui na Baixada Santista, nós temos aqui um escritório da Avenida Washington Luiz 176. Nesse endereço nós atendemos os municípios desde Bertioga até Peruíbe. Em cada município aqui da Baixada Santista nós temos um ponto que a gente chama de Sebrae Aqui. Então todos os municípios possuem um posto do Sebrae para que nós conseguimos levar o fortalecimento das micro e pequenas empresas através de cursos, palestras, oficinas e consultorias, visando sempre o fortalecimento dos negócios. Hoje, sim, isso acontece principalmente para quem é aquele microempreendedor individual, o famoso MEI. Muitas vezes ele não se enxerga como empresário. E aqui no Sebrae nós mostramos que ele precisa ter uma visão de empresa, precisa ter meta, precisa ter desafios, precisa fazer uma boa gestão do seu negócio, que os bolsos são separados, uma coisa é o bolso da empresa, outra coisa é o bolso da sua casa. E muitas vezes esses bolsos se misturam, né? E muitas vezes ele não consegue enxergar o lucro do seu negócio. Então, no Sebrae nós temos muitas orientações na área de finanças, na área de planejamento, na área de vendas, de processo, sempre visando a melhor gestão desse microempresário para que ele não morra no caminho. Aqui no Sebrae, por exemplo, nós temos uma pesquisa de causa-morte das empresas e a gente verifica que o não planejamento do início do negócio é um dos motivos desse fechamento precoce das empresas. Hoje, os dados mostram que o empreendedorismo feminino ele vem crescendo ano a ano. Então, as mulheres vêm ganhando uma proporção maior no número de empresárias que temos aqui na nossa região. Ainda não é maior do que o número de homens, porém o crescimento vem em um ritmo muito acelerado. Os motivos disso, do empreendedorismo feminino, realmente é um fortalecimento das mulheres no mercado, a mulher buscando a sua independência financeira e vendo oportunidades. Isso que a gente olha aqui nas salas de aula, muitas vezes aqui no Sebrae, a participação de mais de mulheres do que homens aqui no Sebrae. E isso a gente verifica que a mulher ela tem isso já do planejar mais do que o homem. Então, a mortalidade das empresas femininas são menores do que a mortalidade masculina. E muito passa por esse planejamento, a busca de capacitação, e isso o Sebrae sempre está de portas abertas para recebê-las todos os dias. Você tocou num ponto muito importante. O empreendedorismo feminino ele vem cercado de uma série de outros afazeres que transcendem aquelas atividades que o homem tem. Então a mulher, além de tocar a empresa, às vezes ela tem que ajudar na casa,
cuidar dos filhos, e muitas vezes o homem às vezes não cuida muitas coisas como a mulher cuida. Então a mulher tem muito mais afazeres do que o homem, e isso a gente vê que o peso em tudo isso é muito maior. Então por isso que mais um motivo para você se estruturar, para você saber realmente fazer uma agenda, saber qual que é o momento de ser empresária, qual que é o momento de ser mãe, qual que é o momento de ser esposa, e isso a mulher consegue fazer com maestria. Isso, aqui na Baixada Santista a gente verifica dois segmentos bem fortes. Primeiro, o setor de beleza e estética, o empreendedorismo feminino ele é muito presente nessa área. E o segundo ponto é no comércio varejista de vestuário. São duas atividades onde que nós encontramos uma participação das mulheres muito maior do que a participação dos homens. Hoje, as micro e pequenas empresas representam 97% das empresas. Então, olha lá, de cada 100 empresas que tem no Brasil, 97 são micro e pequenas empresas. Porém, elas representam só 27% do PIB. Então, as grandes empresas ainda produzem um volume muito alto. Mas a gente verifica que ano a ano as micro e pequenas empresas começam a aumentar esse percentual em participação do PIB. Hoje, a empregabilidade das micro e pequenas empresas, elas empregam 70% da mão de obra que é contratada. Ou seja, de cada 10 novos empregados, 7 são empregados nas micro e pequenas empresas. É um número muito alto. Nós sempre recomendamos para que você, empreendedor, empreendedora ou futuros empreendedores, busquem o primeiro ponto inicial é venha ao Sebrae. Aqui no Sebrae nós temos o primeiro atendimento, onde é feito um diagnóstico, verificar qual que é o seu momento empresarial, o que você precisa, e aí você passa com um analista que vai realmente traçar um plano de ação para que você siga o seu momento empreendedor. Então, nessa trilha, pode ser que ele indique cursos, palestras, oficinas, consultorias. Então, isso não existe uma fórmula para todos, igual para todos os empreendedores, porque cada um tem o seu momento. Então, neste diagnóstico inicial, nós indicamos produtos e serviços mais adequados para cada empreendedor. Sim, para quem ainda tem dúvida, será que vale a pena eu sair do CLT e empreender? Então nós temos aqui também outras soluções que podem mostrar esse benefício, mostrar realmente se você tem um comportamento empreendedor, que é tão falado aqui no Sebrae, que nós precisamos ter comportamentos empreendedores para que tenhamos sucesso nessa vida empresarial. Então nós temos isso, temos soluções que verificam se aquele modelo de negócio, tem um produto que chama Transforme Sua Ideia em Modelo de Negócio, que a gente utiliza a metodologia Canvas para a gente verificar realmente se isso aí vale a pena. Então são analisados 9 itens aí, desde a proposta de valor, quais são os custos, as receitas, qual é meu público-alvo, e isso aí a gente desenha para que o empreendedor vá empreender de uma forma mais clara, minimizando a chance realmente de essa empresa fechar. A dica que eu daria para vocês, empreendedoras já consolidadas ou futuras empreendedoras, venham até o Sebrae. Caso você não venha aqui na nossa unidade aqui em Santos, procure o Sebrae mais próximo de vocês aí na cidade, no Sebrae aqui. Então procure o Sebrae está de portas abertas para fortalecer esse ímpeto empreendedor que vocês têm, e o brasileiro já corre o sangue empreendedor nas veias, né? Todo mundo tem um pai, uma mãe, um tio, uma tia que empreende ou já empreendeu. Então nós nascemos com esse ímpeto empreendedor. Porém, a gente sabe que hoje não basta só querer empreender, a gente precisa se capacitar, planejar, verificar oportunidades que nós temos no mercado para que a gente empreenda de forma correta e que isso seja de forma segura, para que a gente não tenha problemas, que o mercado hoje está muito mais competitivo que estava anos atrás. Nós temos o canal do 0800 do Sebrae, que é o 0800 570 0800, que ele atende 24 horas. Então,
ligue neste canal caso você queira ter algumas orientações de forma remota, isso é possível também, então é um ótimo canal, muito bem lembrado. Não deixe de acompanhar todas as edições do Integração 5.0, todo sábado no canal do Encontro Indústria Porto no YouTube e também na TV Serra do Mar. Mas não se esqueça de fazer sua inscrição e ativar todas as notificações, seja na internet ou na TV. O Integração 5.0 é a melhor maneira de você ficar por dentro do que acontece de mais importante nas indústrias e nos portos do Brasil.